O Ceará passou e passou bem, muito bem, pelo seu primeiro grande desafio dessa temporada 2025. E antes da gente falar sobre o Clássico Rei de ontem, Arena Castelão, Campeonato Cearense 2-1 para o Ceará, eu quero pedir o seu like, inscreva-se no canal também, ative o sininho para sempre receber notificações dos nossos vídeos e, claro, fique muito à vontade para deixar seu comentário por aqui, até para que a gente continue esse debate nos comentários, fortalecendo assim cada vez mais nossa interação e também o canal do Caio César, agora aqui também no YouTube. Bom, vamos lá. Campeonato Cearense, encerramento da primeira fase da competição, vitória do Ceará ontem na reabertura da Arena Castelão, nosso principal palco do futebol cearense. Ceará, portanto, terminando a primeira etapa do Campeonato Cearense com a melhor campanha. E o Ceará, de fato, eu digo que passou muito bem pelo primeiro teste, pelo primeiro grande desafio, porque todo mundo esperava, né? O torcedor do Ceará, especialmente, esperava esse confronto com Fortaleza, porque na sequência da agenda de jogos do Ceará era, de fato, aquele time de Série A, o principal rival, o Fortaleza que valoriza qualquer vitória de adversário, porque vamos lembrar, né? E dispensa muitas apresentações, todo mundo conhece o Fortaleza hoje. Fortaleza com um elenco robusto, de muita qualidade, uma base formada já há muito tempo, com um técnico que está na sua 5ª temporada seguida, não é para qualquer técnico, nem para qualquer clube, de maneira especial no futebol brasileiro, se manter com essa longevidade, no mesmo local, com o mesmo trabalho e sempre evoluindo, e com peças contratadas que já encaixaram. Vamos citar aqui o exemplo do Paul Fernandes. Então, por isso que esse jogo era encarado e era esperado com muita ansiedade para ver em que nível estava exatamente o futebol do Ceará. E, de fato, o Ceará fez uma grande partida. O jogo foi bom, né? O Clássico Rei foi muito legal de se assistir. Um jogo corrido, duas equipes querendo a vitória. A arbitragem também não prejudicou. Eu vejo que o Matheus Candansan, 26 anos, inclusive, jovem, mas com muita personalidade, um árbitro paulista que é FIFA, primeiro ano dele como FIFA, e eu vejo que se comportou muito bem, inclusive ontem na transmissão da Jovem Pan News Fortaleza, o César Magalhães, que é nosso comentarista de arbitragem, deu a nota 9.9 para ele. Realmente ele foi muito bem no jogo de ontem. Eu vi até algumas pessoas contestando o pênalti do Fortaleza, mas existiu. O pênalti de fato existiu, ele não teve nenhum erro ali crasso que comprometesse o resultado, muito pelo contrário, ajudou no andamento da partida, que foi uma partida corrida, principalmente no primeiro tempo, e com o Ceará, mais uma vez, entendendo, na minha visão, muito mais o que é um Clássico Rei. Assim tem sido nos últimos anos, né? Tanto é, e não é apenas uma impressão, os números comprovam isso. Dos últimos 6 confrontos, 2 empates, aliás, 2 vitórias, 4 empates, ou seja, o Ceará não perde para o Fortaleza há 6 jogos. A última vitória do tricolor de aço do PC foi em abril de 2023. De lá para cá, o Ceará tem se comportado muito melhor e conseguiu essa vitória de ontem com muito mérito, principalmente fazendo um primeiro tempo quase que irreparável. Com 25 minutos já estava 2-0 para o Ceará, um golaço marcado por Mugni abrindo o placar, né? Lembrando Ronaldinho Gaúcho 2002, cava falta que é gol, né? Tem essa brincadeira, e ele numa cobrança de falta, todo mundo imaginava que ele ia cruzar na área, foi direto para o gol no ângulo do João Ricardo. Algumas pessoas apontaram como falha do João Ricardo, mas eu vejo muito mais mérito do Mugni. E aí vai saber se ele tentou cruzar ou chutar direto. O fato é que a bola foi direto no ângulo e realmente foi uma pintura, um golaço abrindo o placar. Mugni, que, por sinal, foi o grande destaque do jogo. Tá jogando demais o argentino e ontem ele deitou e rolou em campo, realmente foi quem fez a diferença. No segundo gol, pouco tempo depois, ele também participou da jogada, Ailon também tentou a finalização, na sobra Pedro Henrique fez o segundo gol da equipe do Ceará, que teve mais chances. Não fosse o nervosismo do Fernandinho ali pelo lado esquerdo, né? O lado direito do Fortaleza estava sempre dando muito espaço, o Fernandinho sempre sendo acionado, e o Fernandinho, pelo menos em 2 oportunidades claras de gol, ele acabou se atrapalhando, tropeçando nas próprias pernas e acabou desperdiçando algumas oportunidades que poderiam levar o Ceará até a fazer 3, 4 gols no primeiro tempo de partida, para você ter uma ideia
de como foi o domínio do Ceará. Na volta para o segundo tempo, o Ceará acabou se retraindo um pouco mais, muito em função, claro, do ímpeto do Fortaleza, que teve que ir para cima, que teve que pressionar, e o Vojvoda não é de se acovardar, claro que fez isso, colocou o time para cima, tentando sufocar o Ceará, teve suas oportunidades até que encontrou uma penalidade, né, cometida pelo Fernando Sobral em cima do Marinho, penalidade, repito, que houve, e o Lucero converteu 2-1. Mas aí o Fortaleza caiu naquela de ter muita dificuldade, e eu tinha comentado isso no vídeo anterior, muita dificuldade quando um time adversário se fecha. A gente já tinha visto isso com o Maracanã, com o Floresta. Quando a equipe adversária se fecha, o Fortaleza não consegue muito encontrar esses caminhos, né? O que talvez seja um momento de encontrar um pouquinho mais de repertório, né? O Fortaleza trabalhar um pouco mais jogadas, de repente ir para um duelo mais individual, né? Tem jogadores para isso, de muito talento, tanto é que o Caleb entrou em campo e tentou quebrar essas linhas, em alguns momentos conseguiu, mas quando chegava na área era travado. Então, com essa dificuldade, o Fortaleza não conseguiu fazer mais nenhum gol e o clássico terminou dessa forma mesmo, 2-1 para o time do Ceará. Com muito mérito, o Ceará conquista essa vitória no primeiro Clássico Rei de 2025, que deve ser muito comemorada, essa vitória por parte do Ceará, e muito porque dá uma esperança, mostra que o Vozão está num caminho certo, que o time está sendo construído e já passou pelo primeiro grande desafio. Não venceu qualquer adversário, venceu o principal rival e numa condição muito melhor, né, em todos os aspectos, financeiro, de elenco formado, de nível de time mesmo. Se a gente vai num papel, eu até apresentava antes que quem largava na frente, quem chegava em melhores condições, evidente, era o Fortaleza, mas isso não significava necessariamente que ia vencer, porque clássico a gente sabe como é, está comprovado mais uma vez, então o Ceará deve comemorar e muito essa vitória. Sobre destaques da partida, vamos lá, falando um pouco sobre o vencedor do jogo, né? No Ceará, o Bruno Ferreira foi pouco testado, nas laterais, Fabiano e Matheus Bahia muito bem, inclusive o Fabiano no primeiro tempo estava num duelo ali muito acirrado com o Moisés, olha que duelo, Fabiano com o Moisés, tendo que marcar o Moisés em muitos momentos. Eu lembro que teve uma oportunidade que a bola foi lançada para o Moisés e o Fabiano saiu de trás e chegou na frente, né? Um lateral muito veloz, muito talentoso, e que nesse duelo com Moisés acabou vencendo. Então ele sai com muita moral desse Clássico Rei. Dupla de zaga com Ramon Menezes e Marlon, bem. Depois o William Machado entrou também, correspondeu. Meio campo com Richardson, Fernando Sobral, Mugni, o grande nome da partida. O meio campo que funcionou. Depois Lourenço também entrou, mas aí numa fase um pouco mais defensiva. E no ataque, Fernandinho deixou a desejar, mas aí o Pedro Henrique foi bem e o Ailon também teve sua contribuição. Ceará sai desse primeiro confronto contra o Fortaleza na temporada 2025, podendo comemorar, tendo muito mais confiança para a sequência da temporada e apontando que tem um caminho realmente positivo e que o trabalho está sendo feito de uma maneira correta. Vamos esperar se essa sequência positiva será sustentada, né? Porque o grande desafio, por sinal maior do que um Clássico Rei, é você sustentar e até evoluir um time que está em reconstrução ao longo de uma temporada de tantos desafios. É isso, meus amigos, minhas amigas. Esse é meu pitaco aqui, meu comentário sobre o primeiro Clássico Rei de 2025. Lembrando que eu estou na Jovem Pan News Fortaleza com um programa diariamente, de segunda a sexta-feira, 11 da manhã, um bate-bola na Pan News Fortaleza 92,9, com a equipe da Torcida K, e todas as transmissões esportivas ao vivo também no canal da Jovem Pan News Fortaleza. Peço mais uma vez, deixe o like por aqui, inscreva-se e deixe também seu comentário. Um abraço, até a próxima.